Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia pra você, Donizete. Terça-feira, e será que o presidente já melhorou, hein? Parece que ontem ele teve um quadro de labirintite, né? Se sentiu mal, precisou ir ao hospital. E aí, bom dia, bom trabalho pra você. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vídeo Ceará News. Olha, Matheus, o presidente tá tendo uma agenda cheia, muita pressão, né, Matheus? Tá difícil. Hoje a manchete do Globo, você podia até ler aí, movimento para derrubar o IOF, né? Exatamente, Donizete. Existe esse movimento, sim, para derrubar o IOF. Vou pedir só a sua ajuda para reenviar para mim essa manchete, porque acabou se perdendo aqui. Eu vi que você comentou comigo sobre esse assunto, que está no O Globo de hoje, jornal O Globo, que fala sobre essa pressão para derrubar o IOF. E não é só deputados não, né, Donizete? O setor privado também está exercendo essa pressão. Manchete do Estadão de hoje, Matheus. É Estadão também? Pronto, no Estadão também. Você falou o Globo, mas está aqui, Estadão. Setor privado e Congresso se mobilizam para derrubar alta do IOF. Empresariado divulgou manifesto. Deputados e senadores tentam barrar o decreto do governo. Aí, Donizete, com essa pressão toda, né? O presidente passou mal, parece que teve uma labirintite, foi para o hospital. A primeira-dama, Janja da Silva, estava em Fortaleza, voltou às pressas para Brasília, né, Matheus? Verdade. Aí ele não ficou internado, ele foi ao Sírio-Libanês, o médico dele, doutor Calil, atendeu, não precisou vir, atendeu de São Paulo, e ele não precisou ficar internado, mas vai ter que reduzir o ritmo, entendeu, Matheus? Precisa, aí, né, Donizete? O problema é, 80 anos, será que o Lula está inteiro para disputar a eleição no ano que vem? E tem novidades, né, Matheus? Ontem o jornal Valor Econômico deu que o Haddad ou é candidato a governador de São Paulo ou mais, ele prefere disputar o Senado. Rui Costa é candidato ao Senado. Então só sobrou Camilo Santana como plano B de Lula. Se o Lula não disputar o governo, a reeleição, até mesmo pela saúde, o Camilo Santana será o candidato, Matheus. Porque não tem outro nome, não. Inventaram essa história que o Jorge Batista queria ser candidato, mas ele desmentiu. Então o candidato do PT pode ser Camilo Santana, tá, Matheus? Grande mudança, viu, Donizete? Grande mudança. O Haddad e o Rui Costa vão disputar o Senado pelo Rio, ou aliás, São Paulo, o Haddad, e pela Bahia, o Rui Costa. Na Bahia tem uma briga enorme, o PT está escanteando todos os aliados. O governador será do PT, e as duas vagas de Senado, uma do Wagner, né? Jacques Wagner, outra do Rui Costa. Quer tudo, né, Matheus? Eita, Donizete. Vamos pra frente. É isso. Vamos para frente porque tem informação importante no Congresso Nacional. Ontem, a Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que considera terroristas, organizações criminosas e milícias, Donizete. Importante passo. Por unanimidade, a Câmara aprovou o regime de urgência para votar. O Mota quer votar ainda esta semana, amanhã. Vamos ouvir o momento da aprovação, o momento que o autor da proposta, o Danilo Forte, falou. Vamos lá, Matheus. Vamos ouvir, Donizete, um trecho do discurso de Danilo Forte. E essa legislação da tipificação do crime do terrorismo é que vai dar condição para o enfrentamento real, acabando, diminuindo os atalhos que muitas vezes confirmam a máxima que a polícia prende e a justiça solta. Nós vamos acabar com fiança, com custódia, com audiências que interrompem o processo penal, levando o crime para a esfera federal. E nós vamos dar celeridade, inclusive, no bloqueio dos bens. E a gente tem um trecho de Hugo Mota também comentando a importância desse projeto. Vamos ouvir.
Nós sempre defendemos, desde ainda quando na condição de candidato e agora na condição de presidente, que a pauta da segurança seria uma prioridade para nós. Foi assim quando recebemos a PEC da segurança do governo. E esse projeto vem ao lado da PEC também como uma solução legislativa para que cada vez mais o Brasil possa dar respostas duras, firmes contra o crime organizado que infelizmente se instaurou no nosso país. Donizete, tem que agir. Vamos É nessa? complicado. Vamos lá. Vamos mudar de assunto, Donizete, voltar aqui para o Ceará. Você comentou que a primeira-dama Janja estava por aqui. Ontem ela estava bem feliz, bem contente ao lado do ministro Camilo, né? Ela Governador. foi nomeada embaixadora do Ceará Sem Fome, né? Isso, ela falou sobre o Ceará, disse que foi muito bem acolhida. A gente tem um trecho aqui dela comentando sobre a acolhida no nosso estado. Bora ouvir? Vamos. Governador Eumano, ministro Camilo, Lia, eu quero dizer que o Ceará não decepciona nunca e entrega tudo, 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 tudo. Então, eu queria dizer muito obrigada, governador Eumano, Lia, ministro Camilo, pela prefeito Leitão, primeira-dama do município, pela acolhida aqui em Fortaleza e nos municípios que a gente visitou agora de manhã. Eu queria agradecer o carinho com que vocês me receberam e eu estou muito feliz, saio com o coração daqui aquecido. É isso, Donizete. Ela também aproveitou para criticar a situação que a Palestina vem passando de fome, né? Já que ela estava num evento que falava exatamente sobre acabar com a fome no estado. Vamos ouvir? Vamos sim. Abri um parêntese na minha fala para falar, como a gente está falando de fome, eu queria falar um pouco sobre a situação dos palestinos na faixa de Gaza, que estão sofrendo pelo uso da fome como arma de guerra. Mais de 53 mil palestinos já morreram durante o conflito. E segundo o Programa Mundial de Alimentos, 70 mil crianças estão em risco de morrer de fome e de desnutrição. E como disse o nosso querido Papa Francisco, que nos deixou no último mês, a fome e a desnutrição não são causadas tanto pela falta de alimento, mas pela sua escassa acessibilidade, condicionada pela pobreza, pela exclusão social e por um sistema econômico que prioriza o lucro em vez da solidariedade. Não podemos resignar-nos. Enquanto houver uma criança que morre de fome, não podemos dizer que cumprimos aquilo que devíamos. Tá aí, Donizete. O ministro Camilo também estava lá. Estava lá na Tapera. Falou. Isso. Em Aquiraz, ele dançou um tango, ele, a Janja, depois o Elmano dançou. Tem o Camilo falando? Temos, vamos ouvir um trecho. Nós estamos desde cedo andando aqui no Ceará. Ela foi visitar um grande projeto social de educação musical, olhar para crianças e jovens, transformando vidas aqui no Ceará. Nós vamos para uma escola numa comunidade indígena, conhecer a realidade de uma comunidade Genipapo, Canindé, lá em Aquiraz. Nós temos hoje em torno de 700 mil crianças e jovens em escola em todo o mundo. Mas um pouco mais de 400 mil têm direito à alimentação e o Brasil é um exemplo disso. Portanto, é uma questão de obsessão do presidente Lula acabar com a fome do país, como ele fez no seu segundo mandato, tirando o Brasil do mapa da fome e vai tirar o Brasil do mapa da fome novamente até 2026. Portanto, primeira-dama, eu quero agradecer porque é uma primeira-dama extraordinária, lutadora, guerreira, que tem ajudado ao Brasil e ao mandato do presidente Lula, e parabenizar o governador Eumano, a primeira-dama Lia, pelo trabalho do Ceará Tem Fome. Matheus, o governador Eumano elogiou ontem a primeira-dama Lia, na solenidade, lá, e ele disse que o Ceará se orgulha desse trabalho do Ceará Sem Fome, né?
Tem o Elmano não, né? Não, vamos pra frente, Donizete, senão não dá tempo a gente falar tudo nesse bloco, e a gente fala agora sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, porque o Supremo atendeu ao pedido da PGR para abrir um inquérito sobre a atuação dele nos Estados Unidos, não é isso? Isso. O Paulo Gonet que pediu. Vamos ouvir o Eduardo falando. Ele é acusado de estar tentando contra o Supremo. Vamos ouvir a defesa do Eduardo Bolsonaro, Matheus. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiramento do Alexandre como católico. Eita, Donizete. Vai piorar a situação dele, viu? Pois é, né? Tem isso. Ele tá achando isso, o pai dele quer ele como candidato, mas não é fácil, não. O Centrão quer a candidatura do Tarcísio de Freitas. Quem vai ganhar essa guerra? Eu que não vou me meter. Sabe por onde é que eu vou? Você vai pra onde? Vai comigo? Pro camarote? Da hora. Vai, venha, homem. Pãozinho de queijo, cafezinho. E vamos nessa. Tem muita coisa pra gente falar ainda no Momento Nero. Voltamos já. Tá quente o Momento Nero. A resposta a Cid Gomes. Todo mundo tá respondendo Cid Gomes. Vai, a gente volta já. Momento Nero. Donizete, o Tatá vai acordar quem? O deputado Moses Rodrigues, que apanhou do Cid Gomes, que deu entrevista na rádio dele, e o Moses respondeu ontem. Vai, Tatá, acorda o Moses Rodrigues. Confesso que fiquei um pouco confuso com a resposta do deputado, Donizete, vou ser sincero. Eu também, eu achei, com todo respeito, eu esperava que ele fosse mais contundente. Esse é o recado, como eu conversei com ele, sobre essa história. Você trai o Ciro, eu não traio o meu pai. Mas, nós aqui estamos aqui. Bota a minha musiquinha, manda a minha musiquinha pra mim, manda. Vamos, Donizete, vou colocar aqui pra você. Bora, Donizete, cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida e botar a resposta é essa. Ele acha o Moses, aí depois a gente já tem. Você me cobra já que o Camilo falou na entrevista que deu ao Ponto Poder do Diário do Nordeste sobre o Moses e a deputada Fernanda Pessoa, tá? Certo, tá combinado. Vamos ouvir. Uma parte, Vamos lá. Uma parte, alguém me mostrou, né, essa fala. Eu acho que ali foi um momento, enfim, eu nem sei explicar, né, porque na realidade o que foi dito lá no Beco Cotovelo, né, e o que estava acontecendo na cidade de Sobral é que existia uma gestão paralela, ou seja, o senador da República fazendo ações junto ao governo do estado, sem consultar, planejar e, logicamente, sem ter essa harmonia com a prefeitura de Sobral. O que o prefeito disse é que a cidade tem um gestor e o gestor precisa estar informado dessas situações. E é claro, eu não estou aqui para poder questionar ou falar mal do que ele falou. Eu penso o seguinte, que desejar que a gestão vá mal, isso não é bom para a população sobralense. Eu tenho certeza absoluta, né, que se o senador ou qualquer outro político no estado do Ceará queira ajudar a cidade de Sobral,
através de parceria, de interlocução, de reuniões, eu tenho certeza absoluta que o prefeito de Sobral o recebe no gabinete. Sei não, viu, Donizete? Sei não. Eu acho só o seguinte, essa resposta do Moses tira ele de qualquer pretensão para ser candidato ao governo do Ceará nas eleições do ano que vem. Ou ao Senado. Ou ao Senado. Porque o Cid Gomes esculhambou o pai dele. E esculhambou ele. Quer dizer, então no momento que você esculhamba, você dá essa resposta, a sensação que dá, meu deputado Moses Rodrigues, com todo respeito ao senhor, eu estou numa fase de não querer brigar com ninguém e ficar calado. É que o senhor amarelou. No popular, arregou. Só que o senhor arregou, mas o seu companheiro de partido não arregou, não. Vai, Matheus, próximo assunto. Donizete, quem deu uma resposta à declaração do senador sobre deputados vivendo de forma errada, vou colocar assim com as emendas, foi o deputado Danilo Forte, que foi Mas nós duro. temos o Cid falando o Cid na rádio dele. Pra gente relembrar? Temos. Temos sim, vamos ouvir o Cid falando pra gente relembrar o que foi que ele disse. Eu já dei minha palavra e pronto. Morreu o assunto, ninguém conversa mais nisso. Então, é isso, objetivamente. O Júnior Mano é detentor de uma liderança, somente com prefeitos e prefeitas, que o coloca como deputado federal que tem mais prefeitura no estado do Ceará. Isso é certamente um talento que ele tem, porque ele tem as coisas iguais aos outros deputados. Por que ele tem 30 prefeitos e tem deputado que não tem nenhum, recebendo a mesma coisa de ajuda? É porque tem muito deputado federal que faz disso meio de vida. Foi isso. Aí o deputado... Ou seja, acusa a bancada federal de vender emenda. O Danilo Forte ocupou a tribuna da Câmara ontem durante 9 minutos e veio a resposta. Moab fogo no muturo, Moab fogo no muturo. Olha aí, moço, como é que é a resposta? Pra quem não tem medo e nem arrega. Vai. Inclusive do Ceará, uma entrevista do senador Cid Gomes se avorando de arauto da moralidade, quando o seu partido é o partido que mais abriga exatamente os políticos envolvidos na criminalidade do meu estado. Dos 7 prefeitos que foram afastados esse ano, 4 são do partido do senador Cid Gomes. O prefeito de Santa Quitéria, o Braguinho, o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz, que está com ordem de prisão desde dezembro do ano passado, e todo mundo vê esse homem passando como um fantasma pelo interior do Ceará, amedrontando inclusive testemunhas, como aconteceu em Canindé semana passada, em que o denunciante não teve coragem de ir testemunhar perante a justiça, porque tinha sido abordado exatamente por esse ex-prefeito Bebeto Queiroz, que o inibiu, o amedrontou ao ponto dele renunciar o seu direito de defesa, de testemunhar em causa própria, porque estava denunciando as eleições fraudulentas no município de Canindé, cujo prefeito Jardel também é do partido do senador Cid Gomes. Então, e o prefeito de Coreaú também, que já foi afastado, também do partido do senador Cid Gomes. Então, senador Cid Gomes, se o senhor quer moralizar e se o senhor diz arauto da honestidade do Ceará, a primeira coisa que o senhor deveria fazer era limpar o seu partido. Vou até tomar um copo com água, Donizete. Pesado. Quer dizer que a disputa ao Senado pode ser o candidato de Cid, Júnior Mano, versus o candidato que enfrenta o Cid, Danilo Forte. Né? O Cid Gomes tem o dever agora de falar, apontar o dedo, levantando suspeitas sobre 22, 21, já que ele excluiu o Júnior Mano e o Danilo botou de volta. Quem é que são os deputados federais do Ceará que vende emenda e transformou a emenda no meio de vida, senador Cid Gomes? Ou o senhor dá os nomes, ou o senhor se desmoraliza. Quem são os nomes, senador Cid Gomes? Os nomes. Vendeu emenda para quem? Quais são os prefeitos que tem o corruptor e o corrompido? Qual é o prefeito que comprou as emendas, senador Cid Gomes? O senhor falou, nós colocamos aqui. Diga os nomes dos senadores, se tiver, e dos deputados federais.
O senhor diz que tem deputado federal transformando emenda no meio de vida. Nomes, senadores. Nomes. Nomes, senador Cid Gomes. Ou então, arregue e não fale nada e diga que falou besteira. Agora, o Ceará quer saber quem são os corruptos. E outra coisa, senador Cid Gomes. Por que é que o senhor disse ao jornal Opinião que o Bebeto Queiroz é vítima? Bebeto Queiroz já cassado, transitado e julgado, acusado de foragido, acusado de envolvimento com crime organizado. Por que é que o senhor diz que ele é perseguido? Já foi preso? Por que é que o senhor diz que Bebeto Queiroz é vítima? Por que, senador? Dá para o senhor gravar um áudio e mandar para nós? Não tenho nada contra Bebeto. Agora, quero saber por que é que o senhor não deixa o Eudoro Santana expulsar o prefeito de Canindé, Jardel Souza, eleito supostamente com o dinheiro da GDE. Quem era autor do processo desistiu com medo, ameaçado de morte pela GDE. Por que é que 4 dos 7 prefeitos envolvidos com crime organizado, o senhor não diz nada, senador Cid Gomes? Por que é que o senhor não fala nada? Por que é que você não disse nada do caso Braguinha de Santa Quitéria? Por que é que o senhor não defende a expulsão do Bebeto Queiroz? O PSB virou o partido das facções do Ceará, senador Cid Gomes. Eudoro Santana é homem sério. E os prefeitos que estão lá são cúmplices, coniventes com as facções? É ruim ficar no PSB. É ruim. Mas a resposta do Danilo Forte foi dada. E o Brasil todinho e a Câmara dos Deputados faz um movimento para questionar o Cid Gomes, para ele dar os nomes. Uma ação judicial para ele dar os nomes. Quem são os deputados? Pegou A, Matheus. Vira a página, Matheus. Donizete, outras declarações que fizeram o Ceará pegar fogo, pelo menos a política, foram as declarações do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre as eleições do ano que vem. Você pediu para eu cobrar, ele falou sobre União Brasil, mas também falou sobre os candidatos ao Senado, né? Olha, eu queria que você... Ontem ele foi ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, lá com uma gafe pequena. Ele chamou o prefeito Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza. É o passo, mano. Ele está em recuperação de saúde e troca. Todo mundo erra, né, Matheus? Todo mundo erra. Já cometi todos os erros, ninguém pode jogar pedra. A oposição, o próprio Roberto Cláudio aproveitou, o Sato fez o vídeo, mas isso é do jogo. O Camilo disse o seguinte: tem 7 candidatos ao Senado, 7. Tem o Guimarães, Eunício, Chiquinho, Júnior Mano, Cid Gomes, tem Luiziane, 7 candidatos. Até faltou um. Qual é o outro, Matheus? O outro, Donizete, é o Chagas. Chaguinha, 7º. Feito. Que foi quem ganhou elogios do Camilo, que diz que ele não quer ser candidato, mas ele deve ser estimulado a ser candidato. Sobre o Guimarães, o Camilo vetou a candidatura dele. Disse o seguinte: você prepara o Guimarães, que respondeu ao Camilo. O PT já tem um candidato ao governo. Nós precisamos organizar a chapa com aliados. Uma chapa vai ser o Júnior Mano do PSB, do Cid Gomes. E a outra vaga, o Camilo quer dar a vaga para o União Brasil PP. Ele disse: eu já conversei com a Fernanda Pessoa e com o Moses Rodrigues.
e eles estão dispostos a conversar. Mas eu tenho a notícia, é ruim para o senhor, senador Camilo, ministro Camilo, só tomar fogo no muturo. Eu conversei com o Rueda, Antônio Rueda e com o Ciro Nogueira. E União Brasil e o PP, a União Progressista no Ceará, não farão aliança com o PT. A J. Albuquerque, se quiser apoiar o Mano, saia do partido. Se Fernanda e Moço quiserem apoiar o PT, terão de sair do partido. O Guimarães sobrou. Deve ser candidato a deputado federal. Ele ficou uma fera. Botei ele falando aí que ele mandou um recado pro Camilo, para mim também, para ti, Matheus, o recado que ele mandou pro Camilo, pro jornalista do Diário do Nordeste, pro jornalista brasileiro, ele tá raivoso. Bota ele falando, Matheus Guimarães. Ó pessoal, e a vida que não para, e a gente tem que estar preparado para enfrentar todas as coisas que acontecem na política. A política é uma coisa muito perversa. Olha, às vezes aí no Ceará, tem gente que fica falando na mídia, o Guimarães não é mais líder do governo Lula, está decidido. E Guimarães continua líder do governo Lula e continua recebendo a confiança total do presidente. Disseram que no PT a gente ia brigar e que o Coni não seria candidato mais à presidência do PT, que tinha outros nomes. Coni é candidato meu, do Camilo e do Elmano e do prefeito. É assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha com unidade, com humildade e, sobretudo, com espírito público. Quem conhece o nosso trabalho aqui sabe o quanto eu trabalho aqui em Brasília, todo dia e toda hora, pelo Ceará e pelo Brasil. Esse é o meu compromisso. Nada acontece do Ceará aqui que eu e o ministro Camilo não estejamos juntos. Oi, Matheus. Tá Oi, vendo, Matheus. Donizete? Tá vendo aí como Tá é que vendo? é? O deputado fica com raiva é o seguinte, ele tá dizendo para mim, quem disse que ele ia sair da liderança foi lá atrás da reforma ministerial, que nem aconteceu. O Lula desistiu. Ele chegou a ser cotado para ser ministro, e quem ia para a liderança era o Paulo Pimenta. Depois o Lula desistiu de tudo. Não tenho nada a ver com isso. Ele não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo. Ele bota uma ditadura, ele quer censurar tudo. É o ditadorzinho. Não é. Em relação ao Coni, ele aceitou todas as impulsões. O Coni está para o PT como o Eudório está para o PSB. Quem manda no PSB é o Cid. Quem vai mandar no PT é Camilo e Elmano. Ele não manda mais no PT. O diretório é do Camilo e do Elmano. E quem disse que ele não é candidato, que a vaga é para União Brasil, ou para outro aliado, não fui eu. Eu não entrevistei o Camilo. Foi o Camilo em entrevista ao Sistema Vesmar, ao Jornal Diário do Nordeste. Então brinco com o Camilo, eu não tenho nada a ver com isso. Você dançou, Guimarães. Dançou. Dançou você, dançou Chiquinho, dançou Eunício, dançou Luiziane, dançou até meu amigo Chagas, que o torcia. O Eunício também queria que fosse candidato, porque a vaga é para União Brasil. O problema é que a União Brasil não pode aceitar nem o Moço, nem a Fernanda. Para terminar, o Matheus, dizer que o pastor Gessé está operado em São Paulo, deve receber alta ainda esta semana. As pessoas estão pedindo informação e orações pela saúde do pastor Gessé, esse grande líder espiritual da Igreja Ministério Canaã, tá, Matheus? Isso, Donizete. Só para atualizar, então, no caso, o pastor Gessé já está em Fortaleza, tá, Donizete? Ele fez uma publicação nas redes sociais dele, informando que ele recebeu alta e já no aeroporto ele gravou um vídeo avisando que estava vindo para Fortaleza se recuperar. Eu nem vi, Matheus. Tá bom? Graças a Deus. Isso. Tá bom, Matheus. Tá bom? Obrigado. Eu tinha visto o vídeo dele aí, ele já fora do hospital Moriá, mas foi sucesso a cirurgia. Tá bom, Matheus? É isso. Dizer que a gente volta amanhã.